Olá, eu sou Luciana. Eu estou iniciando uma série de vídeos sobre a evangelização através das mídias digitais. E para iniciar essa série, eu gostaria de convidar você a uma reflexão. Por que devemos evangelizar através das mídias digitais? Será que se faz tão necessária essa nova modalidade de evangelização? Então, quando você assistir esse vídeo, me dê um feedback, pode ser através do Facebook, do WhatsApp, do YouTube, do Instagram, ou até mesmo pessoalmente, se você tiver essa oportunidade. Como cristãos, membros da Igreja de Cristo, Cristo nos chama, nos faz um convite e, ao mesmo tempo, Cristo nos dá uma ordem. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. E esse convite de Jesus nós vamos encontrar no Evangelho de Marcos 16:15. E São Francisco de Assis vem nos reafirmar esse compromisso, vem nos reafirmar esse convite de Jesus, nos dizendo assim: pregue o Evangelho em todo tempo, em todo lugar, a toda criatura. E se necessário for, use as palavras. Então devemos primeiro anunciar o Evangelho de Jesus com o nosso testemunho de vida. E se for necessário, que possamos usar as palavras, que possamos usar os meios de comunicação, os diversos meios possíveis. A Igreja, há muito tempo, incentiva para a evangelização através das mídias, através dos meios de comunicação. O Papa Pio XII, já na época do seu pontificado, numa época em que os meios de comunicação eles não eram tão eficazes como hoje nós temos. E o Papa Pio XII ele já dizia assim, que antes de ser um instrumento de trabalho, antes de ser uma técnica, uma invenção do homem, né, uma inovação do homem, os meios de comunicação, eles são dons de Deus. E por serem dons de Deus, eles precisam ser bem administrados por nós cristãos e devem ser utilizados para tornar Deus cada vez mais conhecido. É importante lembrar que os meios de comunicação, como a própria palavra diz, meios de comunicação, eles são apenas meios e não a nossa finalidade, pois a nossa finalidade maior deve ser quem vai receber a mensagem. E quem vai receber a mensagem vai poder conhecer a Deus, pois nossa missão é tornar Deus cada vez mais conhecido, amado e adorado. No contexto missionário, do envio missionário dos 12 apóstolos, nós encontramos uma série de recomendações de Jesus aos seus discípulos. E numa delas ele diz assim: o que digo a vocês na escuridão, repitam à luz do dia. O que vocês escutam em segredo, proclamem sobre os telhados. E essa afirmação de Jesus nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus 10:27. E tão atual para nós hoje. Naquela época, Jesus falava aos seus discípulos. E hoje nós somos os discípulos continuadores da missão de Jesus. Então, essas palavras de Jesus se tornam bastante atuais para nós hoje. Então, os discípulos de Jesus, assim como nós, somos convidados a sermos honestos, a sermos claros, ao sermos autênticos e audaciosos ao anunciar o Evangelho. E proclamar sobre os telhados, como Jesus nos pede, significa também assumir a coragem de fazer ecoar suas palavras com maior visibilidade e alcance possível. Isso também nos remete ao convite de Jesus, né, à missão que Jesus nos dá de sermos sal da terra e luz do mundo. Hoje nós temos ao nosso alcance diversos meios possíveis e disponíveis para cumprir esse desejo de Jesus, esse pedido que Jesus nos fez. O Papa João Paulo II, em uma de suas cartas aos comunicadores pelo Dia Mundial da Comunicação, o Papa João Paulo II, o nosso tão querido São João Paulo II, ele já dizia que
Os católicos não deveriam ter medo de abrir as portas da comunicação social a Cristo, de tal forma que a sua boa nova possa ser ouvida sobre os telhados do mundo. E essas palavras de São João Paulo II nos afirmam que nós, cristãos, não devemos ter medo de anunciar a Cristo, não devemos ter medo de anunciar a paz e não devemos ter medo de anunciar a verdade. A missão da Igreja é essencialmente comunicar o Evangelho a todos os povos, nos seus mais variáveis contextos e situações, para que esses se abram à fé e vivam de acordo com os valores do Reino de Deus. A comunicação do Evangelho acontece, antes de tudo, através do testemunho, de palavras, de gestos e de atitude de cada discípulo de Jesus. E hoje nós somos esses discípulos de Jesus. Não existe outra pregação maior, outra pregação mais forte do que o próprio testemunho. Mas, em vista de uma maior eficácia na propagação da mensagem de Jesus, a Igreja não deve descartar o uso dos mais variados instrumentos técnicos disponíveis em nosso tempo. O Papa Francisco, recentemente, em sua carta pelo Dia Mundial da Comunicação, ele nos convida a refletir, em harmonia com o momento atual em que vivemos, o tema Vem e Verás. Comunicar encontrando as pessoas onde estão e como são. O convite de ir e ver, que acompanha os primeiros e comovedores encontros de Cristo com os seus discípulos, é também para nós hoje. E é também o método de toda comunicação humana e autêntica. E nesse tempo tão desafiante, ao mesmo tempo tão favorável ao anúncio da Boa Nova de Cristo, se faz tão necessário comunicar a palavra. Nunca vimos antes, em nenhum outro tempo, tantas atividades religiosas vinculadas na internet, como atualmente, nesses tempos, nós estamos vendo. Então, são diversas celebrações eucarísticas em todas as horas, adorações, celebrações da palavra, pregações, palestras e tantos outros meios. Então, não tenhamos dúvida de que, através desse novo púlpito, atingimos muito mais pessoas do que simplesmente nos templos físicos. Mas, no entanto, não basta que a palavra de Deus chegue apenas aos ouvidos do maior número de pessoas possíveis. Na verdade, a eficácia da evangelização acontece quando se atinge a totalidade da pessoa em si mesma e se consolida quando ela se insere numa comunidade concreta e se engaja pastoralmente. Pois é na vivência da vida em comunidade que experimentamos a Cristo. Experimentamos a Cristo na partilha, no perdão, na solidariedade e, sobretudo, experimentamos a Cristo no nosso testemunho de fé. Na comunicação, já diz o Papa Francisco, nada jamais pode substituir de todo o ver pessoalmente, o viver pessoalmente, o experimentar pessoalmente, pois algumas coisas, e sobretudo a pessoa de Jesus, só pode se aprender, só pode viver experimentando. E diante de tudo isso que vimos até aqui sobre a importância da evangelização através das mídias digitais, novamente eu provoco você a uma reflexão. Hoje, mediante a tantos meios possíveis de anunciar a boa nova de Cristo, o que Jesus faria em meu lugar? Então é um questionamento, uma reflexão para que a gente possa estar fazendo. Hoje temos tantos meios disponíveis, tantas formas disponíveis de anunciar, de levar Cristo às pessoas, aos diversos cantos, aos diversos lugares, a toda criatura. Então, assim, vamos refletir o que Jesus faria em meu lugar. Eu fico por aqui
No próximo vídeo, nós falaremos sobre as mídias digitais disponíveis e como utilizá-las. Que Deus nos dê a capacidade, a coragem, a disponibilidade de incansavelmente anunciar a todos a boa nova do Cristo ressuscitado. Muito obrigada e fique com Deus.